Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas. Obrigado porque o Senhor é bom. Senhor, é um privilégio, nós temos um lugar para nos reunir, é um privilégio estar aqui como igreja. Obrigado pela revelação da sua palavra, que eu não sou a igreja, mas nós juntos somos igreja. E hoje aqui nós estamos, Pai, com os corações abertos para receber uma vez mais. Senhor, o desejo do nosso coração, a minha oração é que o seu Espírito Santo venha e ministre a cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, oramos uma vez mais e intercedemos, nós declaramos, Pai, que todo espírito maligno que é contrário a esse culto, que é contrário às coisas do Senhor, sejam desfeitos em nome de Jesus. Pai, qualquer espírito maligno que vem trazer cansaço, dor de cabeça, sono, seja desfeito em nome de Jesus. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Fique à vontade nessa casa. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu tomar água aqui. Então, a gente teve uma pausa aqui na nossa série de mensagens. A gente teve lá a comemoração, dos 5 anos de igreja. Quem estava lá? Foi tremendo, né? Nossa, gente, estão desanimados, hein, gente? Quem estava lá, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Como minha mãe sempre diz aqui, né? Quem tem Cristo tem que estar feliz, tem que estar alegre, amém? Sempre falo para vocês, a gente tem a consciência que Jesus Cristo está aqui. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Você crê nisso, sim ou não? Amém? Então, isso é uma promessa, a palavra de Deus diz isso. Onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos em nome dele, ali ele estará. Então, quando nós nos reunimos, ele está aqui. Amém? Amém. Aleluia. E a minha última mensagem, até coloquei meio que um nome da série assim, que era Menos é Mais. A gente falou um pouquinho sobre reconsiderar a nossa espiritualidade. Quem lembra disso? Aleluia. Vocês foram tocados pela palavra? Estão pondo em prática? A ideia é que você anote, que você escute, que você ore e que você coloque isso em prática para que exista e haja um crescimento e um desenvolvimento na sua vida. Amém? Aleluia. Então, hoje, se você quiser colocar aí já mais o tema dessa mensagem, é bem parecido com o anterior, você pode colocar aí, reconsidere o seu comportamento. Esse é o título da mensagem. Um breve pensamento que eu vou passar aqui, não vai ser longo, amém? Mas é bem importante. E na sequência a gente vai falar sobre relacionamentos, reconsiderar os nossos relacionamentos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre comportamento. Antes que você comece a pensar, e vocês que estão em casa também, essa não será uma palavra moralista. A gente não vai ficar aqui falando de coisas certas e de coisas erradas que você e as pessoas fazem. Mas é uma mensagem que você precisa fazer uma reflexão dos seus comportamentos e dos seus hábitos, do seu interior. Amém? É uma mensagem que vai tentar mexer com você e mostrar para você se os seus comportamentos e os seus hábitos são reais ou é de mentira, ou se é fake. Porque eu acredito que todos nós, e a gente vê os grandes homens de Deus também na palavra, eles viviam um processo e um desenvolvimento na caminhada com Cristo. Sim ou não? Então, todos nós estamos passando por um processo. Agora, o que a gente não pode aceitar é a gente permanecer numa zona de conforto onde a gente não cresce e a gente não amadurece. Amém? Então, se precisa existir uma indignação dentro de nós, dentro de você, olha, eu tenho esse hábito que me afasta da presença de Deus, eu tenho esse comportamento que acaba destruindo e complicando as coisas dentro da minha casa, eu preciso deixar de fazer essas coisas. Simples assim. Jesus, quando ensinava, ele ensinava de forma simples, mas muito profundo. E o desejo do Senhor é que a gente seja crente de verdade, gente. Amém? Ser cristão de verdade, e não uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Então, por isso que a gente precisa reavaliar os nossos relacionamentos, a gente precisa reavaliar a nossa espiritualidade, e a gente bateu na religiosidade nessa mensagem, e reavaliar os nossos comportamentos. Porque Deus, Ele nos dotou do poder da decisão. Nós podemos decidir. E quando a gente fala de futuro, quando a gente fala de promessas, de viver o propósito de Deus, de falar de 2024, dos próximos meses, como eu quero estar, trata-se de sementes. Aquilo que eu e você vivemos são resultados daquilo que nós semeamos lá atrás.
Então, a gente precisa ter esse entendimento, a gente tem que olhar para a nossa vida e entender e enxergar o mundo espiritual. Aquilo que eu estou semeando hoje, eu vou colher amanhã. Então eu sempre falo isso. Uma das coisas terríveis que acontecem dentro da igreja é pessoas que semearam coisas terríveis a vida inteira e agora elas estão vivendo processos complicados, problemas difíceis na sua vida e acaba culpando a Deus. E aí começa aqueles confrontos e começa a perguntar: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor levou meu filho? Por que eu perdi o emprego? Por que aconteceu isso? Por que ainda eu estou nessa situação? E eu, como pastor, eu preciso olhar para as Escrituras e tentar trazer aqui uma mensagem para que você reflita e entenda que se tem uma pessoa que não é culpada na nossa vida é Deus. Amém? Se tem uma pessoa que não é culpada na nossa vida é Jesus Cristo. Se tem alguém muito menos culpado é o Espírito Santo. Então, aquilo que eu e você vivemos são resultados daquilo que nós semeamos há alguns dias atrás. Amém? Então, eu acredito que todo mundo quer ter uma vida boa, eu acredito que todo mundo quer frutificar no casamento, eu acredito que todo mundo quer frutificar na área financeira, enfim, em todas as áreas. Agora eu te pergunto, o que você tem semeado? O que você tem semeado nesses dias? Então se trata de sementes. Fala assim, sementes. Aleluia. Então existe, por isso que eu coloquei o nome dessa série, Quando Menos é Mais. Então muitas vezes ter menos algumas coisas vai trazer um benefício maior para nós. Então nem sempre ter muito dinheiro vai ser bom para você. Nem sempre, talvez você pode ter muito dinheiro, e aquele dinheiro que você tem no banco, aquele dinheiro, aqueles recursos que você tem, tiram a sua paz, geram brigas, intrigas dentro da sua família, da sua casa. E Deus nos promete uma vida plena, próspera e abundante. Agora, a prosperidade não tem a ver com a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta. Prosperidade fala de uma alegria constante, de uma paz que excede todo entendimento. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Então, tem muitas vezes que ter menos é mais nas nossas vidas. E a gente vai meditar um pouquinho nisso. Amém? Um texto base lá da outra ministração, e que vai ser da outra também, é um versículo bem conhecido. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz assim. Depois eu vou seguir um pouquinho rápido aqui, e depois você pode anotar os pontos. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Então, o fim das coisas é melhor do que o seu início. E o que isso me traz? Isso me traz esperança. Repita comigo, esperança. E vou fazer vocês repetirem, falarem bastante, para estar bem conectado aqui comigo, amém? Então, se você talvez está numa situação na sua vida, você se encontra totalmente desanimado, você já perdeu as suas esperanças, glória a Deus, porque Deus, Ele nos dá força, amém? Glória a Deus pela sua palavra, porque o que importa é como as coisas vão terminar, não importa como elas começaram. É claro que é muito bom a gente começar certo, mas a gente sabe que nós todos somos falhos, e a gente precisa do Espírito Santo todos os dias nas nossas vidas. Então o que importa é como nós vamos terminar. Então cada um está num processo, eu acredito que nós vamos terminar bem, amém? Amém? E você precisa querer terminar bem. Fala assim, eu quero terminar bem. Porque sabe qual que é o nosso principal objetivo? Existem alguns encargos de Deus sobre aqueles que decidiram seguir Ele. Nós somos discípulos, sim ou não? Você segue a Jesus Cristo. Você decidiu seguir a Jesus, então você é um discípulo dele. Então você precisa fazer discípulos de todas as nações. E aquele texto que está lá em Mateus 28, 20, versículo 19 e 20. Agora, o grande lance é, Jesus Cristo, Ele vai voltar. E Ele vem para encontrar a sua noiva. Jesus Cristo vai voltar e vai encontrar a sua noiva. E quem é a sua noiva? A igreja. E qual é o tipo de igreja que ele vai encontrar? Ele mesmo fala qual o tipo, a noiva, como ela deve ser e como ela deve estar. Limpa, pura, imaculada. Então é por isso que a gente precisa reavaliar, porque nós juntos somos a igreja. E você precisa fazer uma avaliação dos seus comportamentos hoje. Amém? Amém? A maneira que eu me comporto e os meus hábitos, ou eles me afastam de Deus, ou eles me aproximam de Deus. Amém? Aleluia. Vamos dar sequência aqui. Santo é o teu nome, Senhor.
Então hoje nós vamos reavaliar o nosso comportamento. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele está falando exatamente o que ele está querendo dizer de forma literal para mim e para você. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Eu gosto dessa palavra, hipocrisia. Gente, ou nós somos verdadeiros e reais, ou nós somos de mentira. Sim ou não? E se tem uma coisa que Deus deseja que nós sejamos, é pessoas verdadeiras e reais. Gente, a gente não pode continuar, você não pode continuar talvez vivendo uma vida onde você vai empurrando os seus problemas com a barriga, achando que um dia eu melhoro, um dia as coisas vão acontecer na minha vida, entra mês, passa mês, entra ano e as coisas permanecem igual. Hoje é uma noite para o Espírito Santo mexer com você, amém? Gálatas capítulo 6, versículo 8 diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então o reino de Deus, a minha vida, meu relacionamento com o Senhor, trata-se de semente. Semente. Aquilo que nós vamos semear agora, hoje, na nossa vida, vai refletir totalmente na nossa colheita amanhã, aleluia. Eu acredito que todo mundo quer colher coisas boas aqui, sim ou não? Então a gente é muito bom de fazer listinha de coisas que nós queremos, nós somos muito bom de sonhar com 1001 coisas, a gente é muito bom quando a gente quer falar e pedir as coisas para Deus. Mas muitas vezes o homem é péssimo em se arrepender. E aqui eu já comecei falando, não é uma palavra moralista, eu não vou passar um conjunto de regras de coisas que você tem que fazer para você se aproximar de Deus e Ele te amar mais. Isso não existe, gente. Mas todas as vezes que o reino de Deus, todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre o reino de Deus, o reino se manifestando fala de gente madura, de gente que se relaciona com o Espírito Santo, de gente que conhece Jesus Cristo. Então essa palavra não é moralista, é uma palavra de devoção e entrega a Deus. Arrependimento, devoção e entrega. Aleluia? Ou nós nos entregamos para o Senhor, ou não. E se entregar é deixar que Ele haja nas nossas vidas e toque lá no nosso íntimo, naquelas áreas que nós não permitimos muitas vezes Ele agir e tocar nas nossas feridas. Amém? Amém? Vocês estão entendendo onde a gente vai chegar aqui? Aleluia. Então, como eu falei, é sobre se você e seu comportamento são de verdade, se é real ou se é fake. Aleluia, Deus dotou cada um do poder da decisão. E a minha pergunta é, o que você tem decidido na sua vida? Quando você começa a ter uma conversa calorosa aí com seu cônjuge, você toma uma decisão no seu interior de, eu vou vencer essa discussão? Começa a refletir, gente. Quais são as suas decisões? Quais decisões que você tem tomado? As decisões que você toma mais te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? Comece a refletir nisso. A Bíblia vai falar de um fato histórico, né, que envolveu 4 leprosos. Está lá em 2 Reis, capítulo 7. Você não precisa abrir, o pessoal coloca aqui só para a gente correr. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4. Diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Então, entre a possibilidade, gente, da vitória e da fatalidade da derrota, eles decidiram arriscar. Então, tem momentos na sua vida que você precisa tomar decisões importantes e arriscar. Você tem que sair da tua zona de conforto e você precisa tomar decisões importantes, até mesmo, sabe, coisas sérias na sua vida. Ou você se rende, ou você se entrega para Deus, ou você abre as portas da sua família, da sua casa e fala: Senhor Jesus Cristo, Tu és o rei dessa casa, e a partir de hoje, quem governa as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, e as nossas atitudes, os nossos hábitos vão ser parecidos com Jesus Cristo. Ou não. Ou não. Ou a gente vai... Evangelho fala daquilo que nós estamos nos tornando, gente.
A gente precisa ser parecido com Jesus Cristo. Você precisa querer dentro de você se tornar e estar mais parecido com Jesus, sim ou não? Aleluia! Me ajuda aí, dá um glória a Deus, para saber que você está firme aí. Então, eu já dou uns glória a Deus alto aqui, já acordo o povo. Aleluia! Então, se você não mudar, você sabe onde vai chegar, mas se você decidir mudar os seus hábitos e comportamentos, a sua vida pode mudar. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conhecemos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Quando a gente fala sobre sacerdócio, a gente já ministrou muito isso aqui nessa casa, e relacionamento com o Senhor. Aqui está uma chave importantíssima para você e para mim. Essa é a principal chave. Ok, eu já vou chegar lá, mas entenda uma coisa, para você mudar os seus hábitos, os seus comportamentos, nunca vai ser na sua força, sim ou não? É impossível, senão a gente nem estaria falando sobre isso, a gente nem estaria ministrando sobre isso, todo mundo já tinha mudado, já estava, maduro, voando com o Senhor. Não, não é assim, não depende da nossa força. Por isso que eu fala de devoção, de arrependimento e de entrega. É você reconhecer que você não consegue. É você reconhecer que fala: Senhor, eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Eu ainda tenho esse vício, ainda eu amo. Gente, é muito sério isso aqui. É muito sério. Deus dotou todo homem da livre escolha. É o poder da decisão. E aí tem algumas pessoas que conversam conosco. Eu me lembro no último evento que teve aqui, uma pessoa veio conversar comigo. E ele expôs para mim uma área da vida dele, um pecado assim que, muito terrível. E eu só fiquei escutando ele. E aí, no final, quando ele terminou de falar, falou assim: o que você pode me ajudar? Eu falei para ele assim: hoje eu só posso orar com você, eu não posso te ajudar. Porque no momento que você estava falando da sua área e do seu pecado, eu vi paixão, eu vi amor. Você ama muito mais o pecado do que Jesus. Você ama muito mais satisfazer o seu ego, a sua vontade, satisfazer os desejos da sua carne do que Jesus. Você não falou com pesar, mas você falou com paixão nos olhos. Você precisa ser liberto, cara, de você mesmo. E aí ele falou: não, eu vou fazer esse silce, ora por mim. E ele ficou todo desesperado. Gente, a gente precisa olhar para dentro de nós. Existem alguns comportamentos e muitas vezes a pessoa está vivendo ainda no pecado, porque ela é muito apaixonada por aquele pecado. Ela gosta demais. Sim ou não, gente? Vamos ser real aqui, vamos conversar, é um papo maduro aqui hoje. Mas eu acredito que lá no fundo todo mundo quer se libertar, todo mundo quer ter uma vida de santidade com o Senhor, sim ou não? Então você precisa entender, hoje é noite de entrega, de arrependimento e de devoção a Deus. O início da sua cura, o início do seu avanço, do seu romper, vem quando você começa a aceitar e falar para o Senhor que você não consegue. Esse é o lance de Jesus com nós, sim ou não? Porque um dos atributos do caráter de Jesus era mansidão e humildade. E o homem moderno é totalmente arrogante e prepotente. E o que nós não podemos ser, é arrogantes e prepotentes. E a arrogância não fala somente de alguém que fala muito alto e quer se impor sobre as pessoas. Mas a gente tem que buscar e pedir para o Espírito Santo mexer dentro de nós, para que a gente consiga expor as áreas que ainda a gente não permitiu que o Espírito Santo toque. Eu acredito sim que nós podemos ser tocados, curados, libertos, restaurados, mas a gente precisa se permitir, amém? Eu repito aqui, gente, o Evangelho não fala de pessoas perfeitas. O Evangelho é uma boa notícia, que Jesus morreu por nós, amém? E glórias a Deus, graças a Deus, Ele morreu por mim e por você. Agora, nós, homens, nós somos falhos, sim ou não? A igreja, não existe nenhuma igreja perfeita, gente. E nunca vai existir uma igreja perfeita. Porque a igreja é a união de várias pessoas, e pessoas falham. Mas eu acredito que existe um ponto, um alvo, um objetivo que a igreja de Cristo precisa mirar.
Uma igreja que depende de Deus e que ama a Deus acima de todas as coisas. Porque uma coisa é você amar a Deus, outra coisa é você ter erros e você ter falhas. Provavelmente quem caminha e me conhece há muito tempo, o Brian não está aqui hoje, conhece antes da Yarne. Eu já falei com pessoas. Afinal de contas, nós somos seres humanos, sim ou não? Mas que nunca vem existir maldade dentro dos nossos corações, como está falando em Gálatas. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos ser maledicentes. Ter prazer e querer falar mal das pessoas. É isso que o texto está dizendo. A gente precisa ser verdadeiro, amém? Amém? Falar, Senhor, é isso aqui que eu sou. Vem, toca a minha vida, cura. Está aqui todas as áreas da minha vida. Eu não consigo parar de brigar com meu marido. Eu não consigo parar de tratar de forma errada os meus filhos. Senhor, eu não consigo educar os meus filhos conforme a sua palavra me diz. Me ajuda. É isso que o Senhor espera de mim e de você. É isso que o Senhor espera. Que nós reconheçamos os nossos erros e nossas falhas. A partir do momento que nós reconhecemos que os nossos hábitos e os nossos comportamentos nos afastam da presença de Deus, Ele entra em cena. Deus é muito misericordioso, sim ou não? Ainda a gente falhando muito, ainda a gente muitas vezes trocando, priorizando coisas que não são Cristo na nossa vida, Ele é misericordioso, a graça dele dura para sempre, Ele é amoroso, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Mas nós poderíamos estar vivendo talvez muitas outras coisas. A gente podia estar voando, como diz o outro. E eu acredito muito que a palavra que Deus trouxe para essa casa é o ano da frutificação. E se eu acredito nessa palavra, ok. E toda a palavra profética, ela é condicional, existe uma condição. Então é por isso que nós estamos ministrando palavras que conduzam você a um lugar de arrependimento, de reconhecer aquilo que você está errando na sua vida, para que você venha frutificar. Aleluia! Aleluia! E são centenas e milhares de áreas, amém? Mas vamos correr aqui que vai dar tudo certo. Te pergunto, quais são os seus verdadeiros conflitos? Salmos 43, 5 diz assim, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Aqui o salmista fala da alma. Né? Você vai pegar várias versões. Minha alma, por que você está tão perturbada? O Senhor quer curar a tua alma. Nós precisamos receber uma cura na nossa alma, sim ou não? O que está perturbando você? Jesus quer curar a sua alma. Talvez tenha alguém que pode ter entrado nesse culto aqui com a alma perturbada. Talvez você já chega em casa ou você já começa a segunda-feira com a tua alma aflita. Alguém já sentiu isso, gente? Jesus quer curar a sua alma hoje, amém? Para conjecturar e mostrar uma figura para vocês. Deixe a sua caixa preta abrir apenas quando seu avião cair. Não deixe a sua caixa preta abrir apenas quando o seu avião cair. Todo mundo sabe o que é a caixa preta no avião, sim ou não? Então tem um acidente aéreo, normalmente a maioria morre e está lá intacta a caixa preta. Eles vão lá, abrem, pegam lá os dados, uma sequência de dados para entender o que ocasionou, o que levou aquele avião a cair. Agora, na nossa vida não é assim. Já abra hoje a caixa preta. Abra o seu coração, abra a sua vida e mostra, está aqui, Senhor, eu sou assim. Eu sou assim, eu não consigo. Não tem como. Já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ainda eu não sou liberto. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ainda eu não consigo avançar. E a primeira chave que eu já falei é buscar conhecer a Jesus Cristo e continuamente prosseguir em conhecê-lo. Esse é o alvo da nossa vida, como diz aquela canção. Quem lembra? Te conhecer, prosseguir e te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Quanto mais nós conhecemos de Jesus, mais nós temos dele. Então, os seus hábitos, o seu comportamento, ou eles te formam ou eles te deformam. Então, não existe problema em você ter problemas e ter hábitos ruins. Mas você precisa tomar uma decisão hoje e começar a mudar isso. Porque existe o nosso papel, gente. A gente foi dotado de decisão, a gente tem a livre escolha, a gente pode escolher também. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele colocou dentro de nós, olha, você pode escolher comer desse fruto ou não. Você tem a escolha sempre.
E o desejo do Senhor é que você tome boas decisões. Aleluia. Louvado seja Deus. Te pergunto, quais são as suas tentações? Romanos 7,15 diz assim: não entendo o que faço, Paulo aos Romanos, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Te pergunto, o que está tentando você nesses dias? Jesus quer te dar força e te proteger. Aleluia. Glória a Deus. Em que você tem pensado? Quais são os seus pensamentos? O que tem, sabe? O que tem entrado na sua mente? Que você tem gastado tempo pensando que te afasta do Senhor? Quais são os seus desejos ocultos? Um grande pregador que já não está mais entre nós, mas ele falava uma coisa muito interessante. Falava assim, não adianta, e ele usava aquele texto de Gálatas, falava sobre maledicência, obras da carne, sobre você ser alguém que você, mostrar ser quem você não é, a hipocrisia. E ele falava assim, cara, na real, você mostra realmente quem você é, quando você está sozinho e ninguém está perto de você. Você realmente mostra quem verdadeiramente você é, quando você está lá, no seu quarto, com a porta fechada. E aí ele começava a ministrar muito sobre hábitos também, comportamentos que nos afastavam de Deus ou nos aproximavam de Deus. Ele é uma grande referência no ministério do meu pai e no meu ministério também. E então eu te pergunto, quais são os pensamentos? O que você tem pensado? O que está aí dentro da sua mente, do seu coração? E quando eu faço essa pergunta, você precisa fazer essas perguntas para você mesmo. Onde estiverem seus pensamentos e os seus olhos, ali estarão as suas prioridades. É aquilo que eu estava falando sobre as prioridades. Quais são os seus pecados? Salmos 32, 3 diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Uau! O salmista é bem profundo, né? Me foge a palavra, era alguém muito intenso, muito intenso. Como eu falei, o que você faz quando ninguém está olhando? O que você tem aí na agenda oculta da sua vida? Sabe o que é o mais doido de tudo isso? Que os seus pensamentos errados, aquilo que você tem como hábito, os seus pecados, Deus conhece, sim ou não? Só que o diabo também conhece. Esse que é o lance. Antes apenas Deus soubesse. Mas o inimigo sabe, e ele está aqui, à espreita, esperando apenas uma brechinha para pegar e entrar na vida daqueles que estão tendo maus comportamentos. É por isso que a Bíblia diz, existe uma luta travada entre a carne e o espírito. Entre a carne e o espírito. Te pergunto, você tem semeado em qual solo desses? Os seus comportamentos, os seus hábitos, a sua semeadura é mais no seu espírito ou na sua carne? Vai vencer quem está mais forte, sim ou não? Sim ou não? E em nome de Jesus, gente, se tem uma coisa que nós não podemos ser é carnais. E em nome de Jesus, toda a carnalidade vai embora hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Essas são as verdadeiras batalhas internas, gente. Os pensamentos. Os pensamentos. Porque aquilo que muito você pensa vai se tornar um hábito aí na sua vida. Você fala assim, aquilo que eu muito penso se tornará hábito na minha vida. E é justamente aí que você pode ser destruído. Está escrito lá em Isaías 55:7. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então você precisa receber essa palavra no coração, amém? Ela tem poder para mudar a sua vida, a vida de qualquer pessoa. Simplifique. Basicamente tudo isso passa pela questão de escolhas. Que essa palavra, que essa verdade caia no seu coração. Deus é um Deus bondoso, amoroso e que nos perdoa. Então, nós vamos ter uma oração aqui no final e você vai aí refletindo na sua vida e você vai poder depois, juntamente conosco, orar. E essa é uma noite de arrependimento, amém?
Aleluia. Eu amo essas palavras, eu amo quando as Escrituras nos confrontam. Porque o tempo vai passando e muitas pessoas se tornam obesos espirituais. Eles acham que não, eu já sei todas as coisas, nossa, olha como que as coisas estão acontecendo, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu canto, eu toco, eu faço isso, eu conheço fulano, olha só como eu estou entendido. Não é assim que funcionam as coisas. Quando você vai vivendo, e estou falando para quem está na igreja, tá, gente? Você vive, faz coisas, de repente chega lá uma vez Jesus vai falar assim, oh, mano, eu sei que você se esforça, faz milhares e milhares de coisas, mas eu não te conheço. Tem áreas na sua vida que você não permite eu entrar, então eu não sou Senhor sobre a sua vida. Sai daqui. Isso jamais pode acontecer nas nossas vidas. Jesus Cristo, Ele precisa ser Senhor sobre nós. Aleluia. Louvado seja Deus. O hedonismo é um mal que a gente vive nos últimos anos. Os homens querem ser Senhor sobre si mesmos. É uma vida pautada em satisfazer seus próprios desejos. Os próprios desejos da carne. Então, o inimigo quer isso, que você viva uma vida tentando realizar apenas os seus desejos e não fazer a vontade de Deus. E muitas vezes fazer a vontade de Deus vai fazer com que você não viva alguns desejos que você tem. Até porque a gente não tem a capacidade de ser totalmente puro nos nossos desejos, nos nossos sonhos. E na maioria das vezes que a gente deseja, a gente planeja, a gente sonha. A gente inclui quase nada ao próximo. É sempre em nós, em nós, em nós. E Deus, tudo que Ele faz em você é para você tocar as outras pessoas. Não é para parar em você. E se Ele quer te frutificar nesse ano, é para que você frutifique e toque a vida de outras pessoas que precisam. Precisa existir um propósito, gente. Tudo na nossa vida precisa existir um propósito. E se você não encontrou ainda um propósito de vida, nessa noite Jesus pode falar com você. Então não faz sentido talvez você ter uma poupança cheia de dinheiro, se não existe um propósito por esse dinheiro. O que você vai fazer com tudo isso? Estão me entendendo aqui? Tudo que nós pedimos, tudo que nós queremos receber da parte de Deus, precisa existir um propósito. Tudo que você deseja, guarde isso no seu coração, nas suas orações. É para fazer o nome de Jesus Cristo engrandecido. Existem algumas coisas que não pertence ao homem, e a glória é só dele, em tudo, a glória pertence somente a Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então qualquer sucesso profissional, sucesso na sua família, é para fazer o nome de Jesus Cristo engrandecido. Todas as suas realizações, os seus sonhos, tudo que você sonha e deseja realizar, é para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Cristo em vós, a esperança da glória. E se nós cremos que o reino de Deus vai se manifestar e gerar um grande avivamento, isso precisa acontecer antes dentro de nós. É o avivamento dentro de nós. E o meu desejo é que essa igreja caminhe próximo de Jesus. E que os hábitos dela e os comportamentos dela reflitam a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Quais serão as suas escolhas hoje, eu te pergunto. Um grande escritor diz, você pode viver sem muitas coisas, se você tiver por quem viver. Agora eu te falo, viva por Jesus. Viva pela sua família. Viva pelos seus filhos, viva pela igreja. Aleluia. Se a gente tem essa noção, se a gente tem essa revelação, você vai aprender, como Paulo fala, você vai aprender a viver com pouco também, gente. Menos é mais muitas vezes. A gente vai ter pelo que militar, a gente vai ter um propósito de vida. Aleluia. A vida com Cristo é isso, a gente não vive para nós mesmos, mas a gente vive para o próximo. Aleluia. Porque essa é a obra de Deus. Através de nós, aquilo que Ele opera em nós, Ele gera e traz uma edificação no corpo. Então todos nós, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos estar juntos, gente. Ninguém vence, ninguém termina a jornada com Jesus Cristo sozinho, se achando autossuficiente. Acho que isso é uma das coisas que a gente mais ministrou já nessa igreja. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Tem um grande escritor, me fugiu totalmente o sobrenome dele,
Rick Warren, alguma coisa assim. Ele tem um livro best-seller, 2 livros. Uma vida com propósito, alguma coisa assim. É isso, Uma Vida com Propósito. Ele dá muito essa ênfase nesse livro. Muito. Nós precisamos uns dos outros para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente viver o que Deus tem nas nossas vidas. É por isso que a gente vê a palavra falando que tem um momento do sacerdócio do secreto, que eu vou buscar a Deus e eu vou receber algumas coisas. Agora também a própria Bíblia nos ensina várias outras maneiras que nós crescemos e nós amadurecemos e recebemos coisas. Existe talvez um romper na sua vida, uma impartição sobre a sua vida, que apenas num ambiente profético, numa data específica, num dia Deus vai liberar sobre a sua vida, através de um grande homem de Deus que vem e declara algo na sua vida. Existe, aconteceu, comigo foi assim, com meu pai foi assim há muitos anos atrás. Um dia um homem chegou e falou para ele, você vai para as nações assim, 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 assim. Liberou sobre a vida dele, e ele deixou aquela palavra cair no espírito dele, e ele foi viver o processo, e se cumpriu. Então Deus, ele libera algumas coisas nas nossas vidas de várias formas, só que existe uma maneira, que é a maneira que mais nós amadurecemos, que é convivendo com as pessoas, que é sendo igreja, que é conviver com o diferente. Pensamentos, vontades, desejos, roupa diferente, idade diferente. Mas é assim que Jesus Cristo viveu, é assim que Ele ensinou. Comece a estudar, quando Ele começa a chamar os seus discípulos, a caminhada, o seu ministério. Leia lá, leia João inteiro, medite em João inteiro. Gente, homens completamente diferentes. E aqui, quando eu falo de comportamentos, de hábitos, eu não estou falando de pessoas coléricas, não é isso que nós estamos falando. Mas essa é a beleza de Jesus Cristo. Ele chamou homens completamente diferentes que juntos conseguiam cumprir uma missão. Porque Deus, Ele dá uma porção para cada um, uma medida de graça. Ele libera coisas na vida de cada um de nós. E tem algumas coisas talvez que eu já vou ter alcançado e vencido, que talvez meu irmão não alcançou ainda. Mas meu irmão, talvez ele já está vivendo algumas coisas muito legais que ainda eu não vivi. E é nessa troca, e é nessa unidade que nós temos, que nós crescemos. Eu cresço com você, você cresce comigo. E o cabeça de tudo isso é Jesus Cristo. Nós fazemos parte de um corpo. E se qualquer membro estar fora do corpo, ele vai definhar e ele vai morrer. Então tem algo que Deus libera quando existe a unidade, sim ou não? É por isso que essa casa levanta essa bandeira na cidade de Curitiba, a unidade do corpo de Cristo, e Deus vai liberar a bênção, é na unidade que Deus libera a bênção. Isso começa na unidade do casal, isso na unidade da família, na unidade da igreja, na unidade dos irmãos. Então, hábitos e comportamentos nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus. Nós temos sempre a oportunidade, ou eu invisto tempo em falar mal do meu irmão, ou eu invisto tempo em falar das coisas boas dele. Ou eu invisto tempo em falar das coisas boas da minha esposa, do que falar das falhas dela. Afinal de contas, todos nós temos falhas, sim ou não? Todos nós erramos. E o que o inimigo quer é que os homens se tornem arrogantes e prepotentes e sejam Deus sobre a vida das pessoas. E que apontem um dedo sobre a vida das pessoas. Gente, em nome de Jesus, somos pessoas imperfeitas, mas que podem tomar decisões que vão aproximar daquele que é perfeito. E nós somos deformados ou nós somos moldados. Aquilo que você mais adora vai refletir quem você vai se tornar no futuro. Se você adora a Deus, você vai ficar mais parecido com Jesus Cristo. Você vai ser moldado. Mas que nós não sejamos pessoas que vão ser deformadas, amém? Hábitos e comportamentos podem nos formar a imagem e semelhança de Jesus Cristo ou nos deformar, gente. Amém? Tem alguém entendendo, recebendo aqui? Aleluia. Vai dar tudo certo no nosso horário. Temos a ceia ainda. Agora anote aí alguns pontos que eu anotei aqui. Bem rápido, você pode anotar para você meditar depois. Coloca aí número 1. Mudar um defeito de cada vez. Tem alguém aqui que tem defeito, gente?
Levanta as mãos aí, gente. Lembra que eu falei, devoção, entrega e reconhecer. Agora, mudar um defeito de cada vez. Lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 24, diz assim: o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Então, o que esse versículo está dizendo? Um passo de cada vez. Diz assim, um passo de cada vez. Quando eu estou aqui falando, estou ministrando, você precisa começar a olhar para dentro de você. E você sabe quem realmente você é. Agora, entenda uma coisa, você não vai conseguir tomar decisões e para mudar tudo de uma vez. Mas decida, fala assim, olha, essa área da minha vida, esse meu comportamento, ele tem sido muito aguçado, é aquilo que mais me afasta de Deus, é aquilo que mais gera briga dentro do meu trabalho, é aquilo que mais gera briga dentro da minha casa. Comece por aí. Amém? Estou sendo bem prático aqui, tá, gente? Porque não faz sentido algum a gente ler a Bíblia, meditar e não saber como aplicar, sim ou não? Então, calma, tenha paciência, mas pega aí, comece a tratar um defeito de cada vez, aleluia? Aleluia. Segundo ponto, buscar uma vitória de cada vez. Todo mundo fala de vitória, quase eu nunca escrevo essa palavra vitória aqui, mas eu coloquei vitória, porque é uma vitória na nossa vida. Amém? A gente avançar e abandonar os maus comportamentos é uma vitória na nossa vida. Entenda uma coisa no reino de Deus. Mais do que você ganhar uma promoção no seu trabalho, mais do que você ganhar uma oferta, mais do que você enriquecer, mais do que todas as coisas materiais. Isso é muito bom? Claro que isso é muito bom. Isso é vitória também nas nossas vidas. É você vencer os seus pecados. É você avançar e deixar os maus comportamentos. Amém? Eu tinha um líder, faço menção nele aqui, o Kleber. Eu adolescente. E um dia ele é um cara muito inteligente, ele dava aula aqui na Unicuritiba, gerente de banco, hoje ele é um grande empresário, tem algumas empresas aí no ramo de tecnologia no Brasil. Mas um homem muito temente a Deus, assim, que desde lá da minha adolescência eu já recebi umas pedradas do meu pai, né? Desde sempre. Mas ele foi um homem muito usado por Deus também. Eu me lembro assim que muito novo eu comecei a pedir algumas coisas. Eu chegava lá no grupo familiar assim e falava, poxa, eu queria alcançar isso, eu queria conquistar isso. Um dia ele pegou, me chamou no canto. Hoje eu entendo por que ele me chamou e não todo mundo, porque todo mundo fazia a mesma coisa que eu e pedia as mesmas coisas que eu. Mas hoje eu consigo entender o porquê que ele foi guiado pelo Espírito Santo para ministrar a minha vida. E ele falou exatamente assim para mim, assim, Eduardo, eu quero te fazer um desafio, propor um desafio. Chega em casa, escreva todos os seus pecados. Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que você não consegue, aquilo que você não consegue obedecer a palavra, você não consegue fazer isso, você tem dificuldade nisso. Venha e peça oração por isso, exponha isso. Porque isso se tornará uma vitória na sua vida. Ele falou, mais do que você ter um sucesso profissional, mais do que você conseguir chegar em tal clube, que na época eu jogava futebol, vai ser você ver você vencendo aquilo que te afasta de Deus. Para Deus é muito melhor você ser alguém conhecido, alguém próximo dele, íntimo dele, do que você ter apenas realizações terrenas. Essas coisas Deus, Ele dá para aqueles que o amam, que são responsáveis com Ele. Gente, aquilo entrou dentro do meu coração de um jeito. E eu falo isso sempre na minha célula aqui. Quem está aqui sabe. Eu amo quando alguém fala assim, gente, eu estava fazendo isso agora, eu não faço mais, obrigado pelas orações. Ou a gente é transformado, ou a gente não é, gente. Vocês estão entendendo? As vitórias vão vir, as bênçãos do Senhor acompanham aqueles que estão com Cristo, mas nós precisamos mudar, gente. A gente precisa tomar decisões importantes e abandonar os maus hábitos. Você precisa querer e almejar dentro de você. Eu quero ser conhecido de Jesus Cristo. O alvo da minha vida é conhecer Ele cada vez mais. E a igreja de Cristo precisa ter esse sentimento, essa fome e essa sede.
Não somos religiosos que se relacionam com Jesus Cristo por barganha. Eu dou isso para Ele, Ele me dá outra coisa em troca. Eu faço isso e Ele me dá outra coisa em troca. Eu dou esse dinheiro e Ele me dá outras coisas em troca. Não, eu faço porque Ele fez primeiro. Não são boas obras que nos levam à salvação, mas é porque eu fui salvo que eu pratico as boas obras. Aleluia! Louvado seja Deus! Então talvez pode acontecer de algumas coisas que você desejou para esse ano não acontecer. Mas você talvez precisa começar a analisar aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Eu já vejo Deus fazendo coisas na vida de todo mundo aqui desde o começo do ano. Eu percebo isso. E que o Espírito Santo coloque essas lentes espirituais para que você perceba. Talvez você ainda não alcançou alguma coisa, alguma área da sua vida, mas em outras Deus está forjando o seu caráter, está moldando você. Você não está se deformando, você está mergulhado no Senhor e vivendo o processo. Desfrutem do processo com Deus. Nós vamos crescer, só cresce quem está vivendo um processo. Amém, gente? Porque quem nasce grande é monstro, quem cresce rápido é câncer. É isso? Essa é a verdade. Então tenha paciência e tenha calma e viva e desfrute o processo com Deus. No tempo certo, na estação certa, as coisas vão acontecer. Porque na maior parte do tempo, a vida com Cristo é isso. É você acordar uma segunda-feira, orar e não escutar a voz audível dele. É você não sentir um calafrio. Mas a fé, ela sabe. A fé sabe que Ele está com você. A fé é isso, eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está operando na minha vida. Eu sei, isso é fé, gente. Isso é fé, gente. Eu sei que eu estou sem dinheiro, mas eu sei que Ele está cuidando de tudo isso. Eu sei que Ele é meu Senhor. Eu sei que Ele está cuidando. E quando você se torna vulnerável, Ele vem e age na sua vida. Porque muitas vezes você quer ser Senhor sobre si mesmo. Você quer estar com o domínio da sua vida totalmente nas suas mãos. Entre no seu quarto pela manhã, vá tomar seu banho. Levante as suas mãos, adore a Ele. E se torne alguém totalmente vulnerável. Fala, Senhor, eu não consigo, eu não posso. Eu estou até sem fé, estou sem acreditar aqui. Essas são as orações perigosas. Que quando você faz, coisas acontecem. É quando você se torna e você mostra para Ele que você não é capaz. Mas o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você mostra que você é fraco, é que você se torna forte. Aleluia. Quando você mostra que você é imperfeito, Ele caminha com você. E a luz dele que brilha em você mostra a perfeição dele. E ainda quando você realizar e conquistar algumas vitórias pessoais, é Jesus que fez, não foi nada da sua força. Aleluia. Você só tomou uma decisão, eu decido estar com aquele que é perfeito. Porque eu sou imperfeito. E hoje é uma noite de ceia. Sabe quem que pega o suco e o pão, os imperfeitos, mas que creem na obra da cruz daquele que era perfeito. Nós temos muito a celebrar, gente. Nós temos muito a celebrar, aleluia. Nós temos muito ao que agradecer. Meu Deus do céu. Está acabando, fala assim, está acabando. Aleluia, está tudo no horário, glória a Deus. O terceiro ponto, só anote, eu já falei aqui. Concentrar no poder de Deus, não na minha força de vontade. Sabe, queridos, força de vontade não é suficiente. Porque se força de vontade funcionasse, a gente já teria mudado, sim ou não? Não tem como. Você não mudará porque não tem poder algum para fazer isso. Aleluia. Jeremias 14, 22, pode anotar aí. Diz assim: podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? É claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é certo. É a Bíblia que está falando isso, gente.
nós somos incapazes, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós é poderoso para nos conduzir a bons comportamentos, bons hábitos e a tomar boas decisões, amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Outro ponto aí, pode anotar o quarto. Vocês vão entender. Focar no que eu quero, não no que não quero. Eu vou explicar. Focar no que eu quero, não no que não quero. Filipenses 4, versículo 8, diz assim: firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Então concentre-se em coisas boas, não em coisas ruins, amém? Pensem em coisas boas, concentrem as suas energias, as suas forças, os pensamentos em coisas boas, não nas coisas ruins. Que é exatamente aquilo que eu matei e vi naquela conversa. É exaltar muito a dor, é exaltar muito o problema. Você vai conversar com alguém 1 hora, 50 minutos de problema, 10 minutos daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem alguém aqui comigo? Pense nas coisas boas, pense nas coisas, naquilo que Deus já fez. Gente, se a gente parar agora e começar a olhar para os lados e começar a analisar esse ambiente, as pessoas, a gente começa a perceber o quão Deus é bom e a bondade de Deus. Pessoas bonitas aqui. Pessoas que não são apenas casadas, mas possuem um lar. Crianças chorando. Um bom banheiro para a gente, ir lá e fazer as nossas necessidades, bons instrumentos. Todo mundo comeu provavelmente alguma comida boa aqui, não faltou nada para ninguém. Todo mundo está muito bem vestido aqui. Tem alimento para as crianças que estão lá dentro, espiritual e material. Aleluia! A maioria das pessoas, de alguma forma, chegou aqui. Ou você pegou uma carona, ou você veio de carro. De alguma maneira, você veio para cá. Deus é bom demais. Ele faz muitas coisas boas. E nós precisamos focar os nossos pensamentos nas coisas boas que Deus está fazendo. Não faça da tua pior dor o seu animal de estimação, a sua dor de estimação, o seu pecado de estimação. Não faça isso, gente. Pense nas coisas que são do alto, pense nas coisas que são boas, pense em vida, pense em Jesus, pense em fazer as coisas boas para as pessoas. Aleluia! Aleluia, louvado seja Deus. E se esse ponto está aqui, Deus mandou escrever isso através da Bíblia, e porque acontece sim na vida das pessoas. Tem pessoas que têm áreas e pecados de estimação e já aprenderam a conviver com a dor. Nós temos um propósito e temos algo muito maior para labutar do que vencer uma dor nossa. É as dores de estimação. Quem faz bastante entendimento, a gente que caminha no Silcio, a gente já viu algumas pessoas assim. Ela achou um lugar de conforto para conviver com aquela dor dela. Porque se libertar daquela dor, vai levar ela para um lugar de maturidade, tomar decisões, bons hábitos e bons comportamentos. Porque enquanto ela está na dor, tem quem ore, tem quem escute 1 hora, 2 horas, 3 horas, centenas e milhares de... Tem alguém entendendo aqui? Não estou anulando uma parte, pelo contrário, nós devemos fazer isso. Mas tem pessoas que se acostumaram a viver com essa dor. Que nós não sejamos assim, amém? Amém? Vamos dar passos até Jesus Cristo e vamos tomar boas decisões e ter bons hábitos, aleluia? Ainda nesse ponto que é bem importante falar, no que quer que você se concentre, é para lá que você vai se mover. O que ganha a sua atenção tem você. O que ganha a sua atenção tem você. Então você pode pensar, eu não vou mentir hoje. Cara, não, hoje é um dia que eu não vou mentir. Cara, hoje é um dia que eu não vou mentir, eu não vou mentir. O que vai acontecer? Você vai mentir. Gente, ai, nossa, hoje eu não vou olhar aquele vídeo, eu não vou olhar aquele vídeo, eu não vou olhar aquele vídeo, eu não vou olhar aquele vídeo que desagrada a Deus. O que vai acontecer no final? Pensai nas coisas que são do alto, amém? Pensai nas coisas que são do alto, aleluia. Próximo ponto aí. Decidir fazer coisas corretas, não em sentir-se bem. Decidir fazer coisas corretas, não em sentir-se bem. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte:
Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Gente, a gente tem que fazer uma placa desse versículo aqui, sim ou não? Nossa, Gálatas é terrível no bom sentido, né? Vou ler de novo. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Sabe o que esse texto está nos ensinando? Que eu e você, sem o Espírito Santo, naturalmente a nossa carne vai conduzir a nossa vida só para as coisas erradas. Satisfazer os desejos da carne. Mas o Espírito Santo é poderoso para dirigir a nossa vida da maneira que Ele quer. E vai trazer segurança, paz, cuidado para nós, para mim e para você. Amém? Isso aqui fala de hedonismo. Pessoas amantes de si mesmas. Pessoas que conduzem a sua vida e fazem apenas as coisas que elas querem. O mundo é complicado, mas Jesus descomplica tudo isso. Aleluia. Decidir fazer coisas corretas. Você pode tomar a decisão certa em fazer coisas corretas. Gente, adulto, gente madura faz aquilo que tem que fazer, não aquilo que quer fazer. Isso é uma frase que eu carrego comigo, desse mesmo pastor que já se passou. Atendimentos, discipulado, eu sempre falo isso. Ah, porque está acontecendo isso. Adultos, maduros, vocês têm que fazer o que tem que ser feito, não o que vocês querem fazer. Amém? A nossa vida envolve muitas coisas, então gente madura e adulta faz o que tem que ser feito. Ah, mas eu não quero. Não, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, não o que a gente quer fazer. Aleluia. Obrigado pela palavra de Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Próximo ponto aí, a gente já vai para o penúltimo, indo para o final. Permanecer perto de pessoas que ajudam e não que me atrapalham. Permanecer perto de pessoas que ajudam e não que me atrapalham. Provérbios 27:17 diz assim: observe este verso. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. A AP fala muito isso aqui em lideranças, ele já falou algumas vezes aqui. Ele fala: eu prefiro uma amizade verdadeira, que saia faíscas e uma briga verdadeira, uma discussão ali, mas que vai gerar um crescimento, do que amizades falsas e que está tudo certo e que é tudo muito lindo e que você não fala a verdade para aquele que você considera amigo. Amém? Sim ou não? Qual o tipo certo de pessoas que ajudarão você? O tipo errado de pessoas vai prejudicá-lo e impedir a sua recuperação em Jesus. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Alguém já meditou nisso? Amém? Se você não quer ser picado, gente, fuja de abelhas, amém? Então se aproxime de pessoas que vão ajudar você na sua caminhada. Mas como assim? Eu não tenho que estar junto com todos os meus irmãos? Gente, a gente está falando de pessoas aqui que você abre o seu coração e que você ora junto. E tem pessoas que infelizmente você não pode fazer isso. E não faça isso, amém? Não façam isso. Então assim, não abram, isso é uma dica para a vida, não abram o seu coração e as suas dores para todas as pessoas. Porque na maioria das vezes, essas pessoas, elas não querem o teu bem, elas querem aquilo de bem que você tem para elas. Essa é a verdade, pessoas imperfeitas. Então, fale com Deus, procure seus pastores, procure seu discipulador, e nessa caminhada Deus vai conduzindo e colocando pessoas maduras para ser uma intercessora na sua vida, que se preocupa, que chora com você, e que se alegra com você. Amém? Aleluia? Pensem nisso, tá, gente? Isso é muito importante. Quando você não consegue se libertar dos relacionamentos que te ferem ou te prejudicam, você está mais doente do que eles. Então, ore e reflita nisso também. Amém? Amém? Eu tenho um exemplo de uma pessoa que ela não é daqui da igreja, e é muito assim, acontece alguma coisa, aí começa a falar para todo mundo assim. E a gente já teve a oportunidade de ministrar essa pessoa e ela teve consciência, ela entendeu. Acontecia alguma coisa e ela ia falando para várias pessoas e abrindo o coração e expondo todas aquelas situações, porque ela estava em busca das afirmações, das aceitações e para alguém dizer sim para aquilo que ela estava vivendo de errado. Isso é um perigo que todos correm. Então
Em nome de Jesus, busquem abrir o coração de vocês, estar próximo de pessoas que vão te aproximar de Jesus Cristo. Amém? 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 Essas pessoas não são perfeitas também, mas são pessoas que vão realmente abrir, ok, vamos orar, vamos buscar no Senhor, vamos interceder, enfim, são pessoas que realmente são sérias e que amam a Deus e temem a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Coloque aí o último ponto. Foque no progresso, não na perfeição. Foque no progresso e não na perfeição. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então não se preocupe com isso. Trata-se de um processo. É uma decisão seguida de um processo. E Deus que começa o seu trabalho em você, Ele vai concluir. Aleluia! Louvado seja Deus. Então foque no progresso e não numa perfeição que não existe. Aleluia! Aquele que começou a boa obra é fiel e vai completar na sua vida. Ele vai completar. Aleluia! Aquilo que ele começou, ele vai concluir. Aleluia! E o nosso papel é o quê? Bons hábitos, bons comportamentos. A minha vida vai ser guiada por aquilo que as Escrituras falam. E gente, deixa eu falar, vocês acreditam que a palavra de Deus, o aplicativo que está dentro desse dispositivo, é a verdade absoluta? Vocês creem? A Bíblia, ela ensina todas as coisas. Como você lidar com dinheiro, como você tratar o seu irmão, como que você adora, o que você não deve fazer, tudo, gente. Como lidar com os projetos, como planejar, como não planejar, ensina tudo. Como que você educa os seus filhos, como tem que ser os meus hábitos dentro do meu casamento, como que eu devo me portar, qual é o meu papel como homem, o que os atributos de um pastor, de um diácono, de um presbítero. A Bíblia ensina tudo. Esse é o manual para a vida. Então, tudo que a gente vai sempre falando, a gente vai pôr no base bíblica, porque a Bíblia é a verdade absoluta e é quem tem que nos guiar. Amém? Aleluia? Louvado seja Deus. Então, eu e você, nós surgimos no coração de Deus e a gente foi feito lá já na eternidade. Antes do mundo ser criado, nós já estávamos no coração do Senhor. Então, quem nos criou foi o Senhor Jesus Cristo, foi o céu. Então, os nossos problemas, as nossas falhas, as nossas dores, quem só pode resolver é a palavra de Deus, é o céu, não a terra. Deus usa pessoas nessa terra para se tornar ferramentas nesse processo. Mas para resolver os nossos problemas, é o céu que tem a resposta. Está com problema na área financeira? O céu tem a maneira correta para te ajudar e para te conduzir para um lugar de cura. É na alma, é nas suas emoções, é nas suas relações. A palavra de Deus é poderosa e tem todas as respostas para mim e para você. Aleluia! Louvado seja Deus! A religião pode exigir de você a perfeição. Jesus quer de você a fé. A fé, meus queridos. A certeza daquilo que a gente não vê. Pare, tem algumas coisas que você, humanamente, com seus olhos, você não consegue enxergar ainda. Mas você sabe que vai acontecer. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Corações em nome de Jesus, cheios de fé, Pai. Uma certeza, uma confiança no Senhor. Uma dependência no Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Se você tomar uma decisão importante hoje, se você mudar, você vai mudar para melhor seus relacionamentos, seus comportamentos. Não é uma decisão fácil de se tomar, mas não é uma decisão complicada. Na verdade, é bem simples. Essa não é uma palavra moralista, mas é uma meditação ainda, nem era completa a pregação ainda, mas fala de arrependimento, de reconhecer os seus erros, de devoção e entrega a Deus.
Lá em 1 João capítulo 5, 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge, não te toca. Aleluia! Então talvez você tentou mudar tantas coisas e não conseguiu em seus hábitos e comportamentos. Vamos entregar tudo para Deus mudar a partir de hoje. Amém? Fala de você, é um nível mais profundo. Quando você talvez chegou até Cristo, alguém trouxe uma palavra evangelística e você decidiu ali, naquele momento, entregar a sua vida para o Senhor, e você fala: eu aceitei Jesus. Mas quando a gente vai lendo as Escrituras, a gente vai caminhando com Jesus, a gente vê que tem níveis mais profundos para a gente alcançar no Senhor, sim ou não? Isso fala de uma entrega muito mais profunda. No começo a gente fala sim para Jesus, e depois a gente vai entender que não fui eu que aceitei Ele, mas foi Ele que me aceitou, através da obra da cruz. Isso é lindo. Só que hoje nós estamos falando de níveis mais profundos com o Senhor. A gente está falando de uma devoção total, de uma entrega total. É de se tornar alguém vulnerável nas mãos do Senhor. É chegar num lugar de não esconder nada do Senhor. É apresentar o seu coração, a sua mente, as suas emoções, a sua que vem da alma, para o Senhor. Falar: Senhor, toca a minha vida. Senhor, toca o meu espírito, toca o meu coração. É você chegar e ser verdadeiro com o Senhor, aí falar assim: Pai, a minha mente é terrível, eu só penso coisas que desagradam o teu coração, e eu não consigo. É isso que você precisa orar comigo hoje. É você reconhecer aquilo que você não consegue abandonar. É você reconhecer aquilo que ainda talvez você não permitiu que Deus chegasse. A palavra de Deus, o Evangelho é poder para transformar o homem. Gente, eu não passei aqui alguns minutos tentando convencer você que está em casa e vocês que estão aqui, mas é a palavra de Deus que convence, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Você pode sair daqui dessa noite pensando de uma outra maneira. Você vai começar a refletir e lembrar dos seus maus hábitos, aquilo que está te afastando de Deus. Porque os nossos comportamentos ou nos aproximam ou nos afastam de Deus, em todas as áreas, em tudo que nós fazemos. O nosso principal objetivo como igreja é fazer o nome dele grande, gente. E quando nós tomamos essas atitudes de reconhecer, de se entregar ao Senhor, de ter uma vida devota, gente, de entrega 100%, 24 horas por dia, de segunda a segunda, o Senhor se agrada disso. Ele está esperando um crescimento. Eu acredito muito num avanço, num romper, e em nome de Jesus eu sei que vai existir um romper na vida de pessoas aqui. Esse é o ano de romper, gente. Esse é o ano de romper. Isso, eu não estou aqui profetizando, eu estou declarando algo que já foi declarado e profetizado nessa casa. É o ano da frutificação, áreas que você não consegue abandonar e que te prejudicam. Em nome de Jesus, o Senhor vai trazer cura nessa noite. Talvez você ainda não alcançou um sucesso profissional, porque os seus comportamentos, os seus maus hábitos, não permitem que você venha viver algo bom nessa área. Talvez ainda nas suas relações, no seu casamento, você não sabe o que é uma vida em paz, você não sabe o que é uma paz, alegria e descanso. Mas se você, em nome de Jesus, entregar hoje, tomar uma decisão, falar: Deus, está aqui o meu coração, os meus comportamentos são esses, os meus hábitos são esses, Espírito Santo vem e toca a minha vida, vai existir um romper em nome de Jesus. Feche os seus olhos, todos fechem seus olhos em nome de Jesus, enquanto nós estamos aqui dedilhando isso. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, um novo tempo na vida de cada um que está aqui. Eu estendo essa oração também para as pessoas que estão em casa. Espírito Santo, nós te louvamos por essa palavra, nós te louvamos porque o Senhor está com as mãos estendidas, sempre esperando o nosso arrependimento. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, é uma noite de arrependimento.
Pai, que seu Espírito Santo gere arrependimento nos corações. Pai, em nome de Jesus, é um ano de frutificação, é um ano do romper, mas nós entendemos que nós precisamos alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Hoje é uma noite de alinhamento, hoje é uma noite de reconhecer, Pai, que nós não conseguimos. Pai, é uma noite de reconhecer as imperfeições da nossa vida, mas também pedir para aquele que é perfeito, Jesus Cristo, ser o Senhor da vida de cada um que está aqui. Jesus, eu declaro em nome de Jesus, o Senhor reinando na vida de cada um aqui. Espírito Santo, gere um quebrantamento nos corações. Pai, que venham a reconhecer suas falhas, seus erros, as áreas que não conseguem abandonar. Espírito Santo, nós cremos no seu poder, nós cremos na sua palavra. Toca cada vida em nome de Jesus. Nós cremos numa igreja madura, uma igreja purificada, santificada. Sem santidade ninguém verá Deus. Nós declaramos homens e mulheres vendo a Deus, experimentando de Deus. Pai, Deus, nós sabemos que Deus não existe para sabermos algo dele. Pai, nós queremos experimentar Deus, nós queremos experimentar de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu declaro o Espírito Santo tocando nas emoções, em nome de Jesus. Pessoas com as emoções desajustadas, nós declaramos cura sobre as emoções, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos cura, Pai, em nome de Jesus, como Paulo fala, que haja uma metanoia na mente de cada um, Pai, uma transformação de mente, em nome de Jesus. Bons hábitos, bons comportamentos que agradam o coração de Deus, que geram cada vez mais temor. Os bons hábitos e os bons costumes, os bons comportamentos é o combustível para que haja mais temor cada vez mais. Espírito Santo de Deus, se revele a cada um, se revele a cada um em nome de Jesus. Enquanto nós vamos adorar, levante as suas mãos, adore ao Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor, cante e adora o Senhor. E nesse momento você pode, se você quiser se ajoelhar, ou se você quiser uma oração, você vem aqui na frente, a nossa liderança vai orar com você. Talvez você é alguém que precisa de uma oração, você está com a sua mente poluída, contaminada, você é alguém que não consegue abandonar os maus hábitos, os bons costumes. Eu quero orar por você e a nossa liderança vai orar. Fique à vontade, em nome de Jesus. Me liberta de mim, me leva ao lugar de devoção. Senhor, preciso de ti, quebranta o meu coração, me liberta, liberta de mim, me leva ao lugar de devoção. Senhor, Senhor, preciso de ti, quebranta o meu coração, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Aleluia. ti, Jesus, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Aleluia. eu me rendo a Santo, santo é teu nome. eu me rendo a ti. Oh, me liberta de mim, me liberta Aleluia. de mim, Aleluia. me leva ao lugar. Adore o de Senhor com essa canção. Adore o Senhor. devoção. Aleluia.
Senhor, preciso de Ti. Sim, Jesus. Quebranta o meu coração, me liberta de mim, me leva ao lugar de devoção, Senhor. Aleluia. Senhor, preciso de Ti. Quebranta o meu coração. Aleluia. Aleluia. Eu declaro que você vai ter uma semana como nunca antes. Com a revelação dessa noite, com a revelação dessa palavra. Você vai ser alguém que vai chegar essa semana diante do Senhor, expor suas fraquezas, suas falhas. Você vai abrir o seu coração e você vai, com a revelação desse ensino, você vai declarar: Jesus, eu não consigo. Senhor, eu preciso de Ti mais do que qualquer coisa. Eu declaro que essa semana vai ser uma semana de avanço, vai ser uma semana de cura, vai ser uma semana de libertação. Na medida que você expor as suas falhas, aquilo que ainda você não alcançou e você não avançou, o Espírito Santo vai te ministrar, vai tocar em você, vai curar você, em nome de Jesus. O convite de Jesus para seguir Ele é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Fala de uma vida morta, mortificado para a carne. Que seja uma semana que você não vai pensar na sua reputação, mas você vai pensar na sua transformação. Vai ser uma semana que você não vai ficar pensando apenas nas coisas que você poderia ter vivido, mas você vai começar a semear aquilo que você vai viver no futuro próximo. Vai pensar em coisas boas, vai procurar ajuda, vai se aproximar de pessoas que te aproximam de Jesus, vai refletir e começar a ter bons comportamentos, vai apresentar para o Senhor os maus comportamentos, os maus hábitos, e o Espírito Santo vai transformar e vai começar a tocar no seu coração, em nome de Jesus. É uma semana que o Senhor vai tocar na sua mente, pensamentos que vêm do alto, pensamentos que glorificam a Deus, pensamentos santos, pensamentos puros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro uma semana de avanço, eu declaro uma semana de romper, em nome de Jesus. Homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho, famílias transformadas, crianças transformadas, homens e mulheres tocados pela presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. É nisso que eu creio, gente, é o que a palavra de Deus está dizendo. É tempo de sair da zona de conforto e tratar aquilo que precisa ser tratado. Homens maduros fazem aquilo que precisa ser feito, meninos fazem aquilo que eles querem. E há um tempo que Deus está transicionando a igreja para um lugar de maturidade. Uma igreja madura, que sabe o que está fazendo, sabe aonde vai chegar, amém? E para que isso aconteça, precisa existir uma transformação. Aquilo que você adora vai moldar você. Quanto mais você adora a Deus, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você é transformado pelo caráter dele. Aleluia. Que essa semente caia no seu coração hoje e gere mudanças ainda essa semana. Talvez você tenha algumas áreas que você não venceu há anos, e essa é a semana, é o mês que você vai vencer isso, aleluia, amém? Eu declaro isso sobre a sua vida. Não aceite continuar na dor, não aceite não avançar, não aceite, em nome de Jesus. Clame a Deus se necessário, como o salmista fez. Abra o seu coração, se torne vulnerável, para que Ele venha e habite. E quando você se mostra que é fraco, é que Ele vai se aperfeiçoar. Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, aleluia. Glória a Deus. Essa é uma noite que, primeiro domingo do mês, nós ceamos aqui. E eu acredito que está todo mundo com a sua ceia, amém? Aleluia.
Nós temos muito o que celebrar e muitas coisas para nos recordar daquilo que Deus tem feito. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25 diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Então a ceia nada mais é que é um ato profético, e a gente celebra, e nós como corpo de Cristo nós vamos fazer isso em memória dele até que Ele venha, amém? E depois essa palavra de hoje faz todo sentido também. Jesus Cristo, nós lembramos de muitas coisas hoje. Jesus Cristo morreu por mim e morreu por você. Por isso que nós podemos ter uma vida de paz, de alegria. Aí está com você, tem um suco de uva que representa o cálice. Tem aí uma massinha que representa o pão. O pão representa o corpo de Jesus Cristo que foi moído naquela cruz. E a gente precisa diariamente orar e lembrar daquilo que Ele fez por mim e por você. Alguém que não tinha pecado, se fez pecado e viveu o propósito eterno e foi para aquela cruz, decidiu ir para aquela cruz. Ele foi crucificado no meu lugar e no seu lugar. E a Bíblia vai dizer que a ira de Deus foi sobre Jesus, e Ele levou sobre si toda dor, todas as enfermidades. E hoje eu e você podemos ter uma vida abundante e de paz, amém? Então nós precisamos ter essa consciência diariamente. É você acordar pela manhã: Jesus Cristo morreu por mim. A vida que eu levo, eu vivo para Cristo. Eu vivo para Deus. Eu vivo para a minha família. Eu vivo para a igreja de Cristo. Você precisa relembrar todos os dias a maravilhosa obra da cruz. A grande substituição que houve naquela cruz. Ele morrendo no meu lugar e no seu lugar. Nenhum ambiente ficou da mesma forma quando Jesus passou por ele. Jesus Cristo está aqui. Talvez você entrou aqui se sentindo totalmente distante de Jesus também. Mas esse ato profético, ele também pode gerar algo aí dentro de você, e vai ser talvez uma noite que você vai se reposicionar e dizer sim para Deus também. Amém? Nós vamos ceiar e depois eu quero fazer uma oração com todos vocês. Antes, deixa eu só fazer uma oração. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos diante de Ti o pão, Pai, que representa o Seu corpo que foi moído naquela cruz. Pai, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, porque o Senhor se colocou no nosso lugar. Obrigado, Pai, porque através dessa grande obra da cruz, nós podemos ter uma vida de paz, de alegria, independente dos problemas e dos dias de aflições que nós temos o privilégio de estar com Jesus. Nós temos a oportunidade e o privilégio de estar com Jesus, Ele estar conosco. Emanuel, Deus conosco, Deus presente em todo o tempo. Obrigado por isso, Deus. Nós apresentamos o suco de uva, que representa o sangue de Jesus que escorreu naquela cruz. Pai, que essa noite o Espírito Santo ministre os corações e que haja um quebrantamento, temor nos corações, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a vida de cada um que está aqui, eu declaro isso sobre a vida de cada um que está em casa, em nome de Jesus. E é com esse entendimento,
com a revelação da obra da cruz, com essa mensagem principal, que é Jesus morrendo no nosso lugar. Obrigado, Pai, porque nós recebemos a salvação. Obrigado por esse presente tão lindo que nós recebemos. É dessa maneira que nós vamos ceiar, em nome de Jesus. Que você possa comer do pão, você que está com a família, pode ministrar uns aos outros aí, fique à vontade, em nome de Jesus. Você que está em casa também, faça isso agora. Aleluia. Da mesma maneira, você tem aí o suco, você pode ceiar, você pode ministrar aí uns aos outros, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra. Pai, nós fizemos um altar de adoração para que seu nome fosse engrandecido nessa noite. Eu declaro uma semana de paz, uma semana de transformação, uma semana de cura sobre a vida de cada um que está aqui. Jesus, eu estendo essa oração para todos aqueles que estão online, para todos aqueles que estão em casa também. Eu declaro uma semana extraordinária, cheio da graça de Deus, do favor de Deus. É um tempo de frutificar, é um tempo de romper, Pai, e que comece essa semana uma grande transformação na vida de cada um que está aqui, Pai, em o nome de Jesus, amém, aleluia. Que você possa ter uma noite tranquila, um bom descanso. Não saia daqui sem dar um abraço em alguém, dizer que ama, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, aleluia, amém. De mim, me leva ao lugar de devoção. Senhor, preciso de ti, quebranta o meu coração, me liberta de Senhor, preciso de ti, quebranta